Bom, boa tarde, mais uma vez, a todos e todas. Boa tarde, Carolina Machado, que me acompanha aqui nessa mesa de encerramento do nosso seminário. Eu sou Ellen Coutinho, baiana, diretora da Fundação Perseu Abramo, relacionada ao Centro de Memória e Documentação da Fundação, o Centro Sérgio Buarque de Holanda. Ele leva o nome do Sérgio Buarque de Holanda, que é um dos fundadores do PT, mas o objeto do Centro de Memória da Fundação Perseu Abramo é o acervo do PT e a luta dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Então, nós trabalhamos com esse acervo e trabalhamos com a difusão da memória dos trabalhadores e das trabalhadoras no nosso país. E esse é um trabalho contra-hegemônico que nós consideramos muito importante. Em nome da Fundação Perseu Abramo, eu quero agradecer a todas as pessoas, a todos os expositores, expositoras que estiveram aqui presentes, agradecer à universidade que nos acolheu, a UFABC, e, mais especificamente, ao Centro Acadêmico de Relações Internacionais, ao Bacharelado de Relações Internacionais, ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, ao Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, ao Observatório de Política Externa Brasileira, ao Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, e também aos discentes e docentes que estiveram conosco ao longo desses 2 dias. Como Walter Pomar falou, nosso diretor de cooperação internacional, no próximo ano a Fundação Perseu Abramo completará 30 anos de existência. E, na minha opinião, este seminário que nós tivemos aqui ao longo desses 2 dias é um marco para a Fundação. Ficará gravado na memória da nossa instituição. Foi um evento muito importante. É inegável que o governo do presidente Lula teve, ao longo dos 2 primeiros governos, é inegável que ele teve uma atuação muito forte na cooperação Sul-Sul, com especial atenção à África. No entanto, nós, do PT e da Fundação Perseu Abramo, tivemos, historicamente, um trabalho mais voltado à integração latino-americana. Esta atividade aqui inaugurou um novo momento, um momento em que a África ocupou um espaço nas nossas relações partidárias e do nosso diálogo de compreensão, de troca, de integração, um momento de verdadeira aproximação cultural. Eu considero que esse seminário foi uma ação de memória crucial, que não apenas resgatou trajetórias de luta, mas também refletiu de forma parceira sobre um futuro livre e pós-colonial. Uma fala que marcou este evento veio logo na primeira mesa, na minha opinião, com Rubilson Del Cano, quando ele disse: "Não somos luso-pensantes". Essa colocação ela materializa uma questão. Embora a língua portuguesa, os palopes não são definidos pela cultura, não são definidos pela visão de mundo ou pela forma de pensar da tradição lusitana. Esse é o contexto pós-colonial. Falar português não significa ser definido pela herança colonial. No Brasil, essa realidade ressoa profundamente. Nossa identidade linguística e cultural não é extensão da portuguesa. É algo nosso, diverso, forjado no diálogo entre diferentes matrizes culturais. Ainda nessa mesma mesa, Miguel de Barros nos trouxe um ponto muito bonito. Ele resgatou a influência do Amílcar Cabral no Paulo Freire. Destacou a imensa contribuição para a pedagogia da libertação. O simbolismo dessa passagem também foi muito marcante para a gente. Também ficou marcada para mim a fala do Belucci, quando ele colocou em perspectiva a condição dos palopes desses 50 anos de independência em relação aos 200 anos do Brasil. Quando ele falou dessa condição de olhar para si, pensar a si de outra forma, condição que no Brasil ainda está em construção. E Matilde, aqui, na última mesa, relembrou 2022, relembrou o bicentenário da independência do Brasil, onde as instituições brasileiras, que naquele momento eram dirigidas pela extrema-direita, tentaram passar a imagem de um país em que o povo não participava da construção da independência, da construção da nação. Então, essa fala do Belucci também foi muito marcante. Esse diálogo com a memória das lutas dos palopes é essencial para repensar o mundo sob perspectiva não eurocêntricas, promovendo justiça histórica, epistemológica, para povos que foram historicamente oprimidos. É essencial para uma epistemologia do Sul.
Encerramos esse seminário com a certeza de que este é apenas o começo de um processo mais profundo de troca, de aprendizado e de construção coletiva. Que possamos continuar fortalecendo essas pontes, ampliando o debate e reafirmando nosso compromisso com a memória, a soberania e a luta dos povos do Sul global. Mais uma vez, muito obrigada a todas as pessoas que participaram conosco. E eu relembro, a pedido do Walter Pomar, que a Fundação Perseu Abramo publicará um livro com a memória deste evento, com o que foi apresentado nesse seminário, e que a Rita Camacho está reunindo esse material. Até a próxima e muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Hoje eu estou aqui representando o Núcleo de Estudos Africanos da UFABC, fundado em 2017 aqui na universidade, né? O núcleo ele surge no momento de expansão dos estudos africanos dentro da UFABC, e é importante que se diga isso, porque, assim como a Lei 10.639, né, uma lei de obrigatoriedade do ensino, dos estudos africanos e afro-brasileiros dentro das escolas, que foi fruto de cobrança de movimentos sociais e, sobretudo, do movimento negro, aqui os estudos africanos, né, não foi menos do que isso. Os estudos africanos aqui também foi desenvolvido a partir da cobrança de coletivos de estudantes negros dentro da instituição, ressaltando principalmente o coletivo Vozes, né, que foi um coletivo de um coletivo de estudantes junto com um grupo pequeno de professores que já se debruçavam aqui na instituição sobre a temática nos estudos africanos. Tá? Então, de lá para cá, à medida que os estudos africanos foram avançando, à medida que as ciências humanas dentro da universidade também foram avançando, lembrando que a UFABC é uma instituição muito nova, né, muita coisa mudou. Então, hoje eu também estou aqui representando a licenciatura de História, recentemente aprovada na instituição, e que terá sua primeira turma agora no próximo quadrimestre, né? Eu faço parte do quadro dos professores que chegaram agora para também cumprir essa função de dar aula no curso de História, então é uma imensa felicidade. E essa alegria de partilhar essa notícia, né, é justamente vinda dentro de uma universidade que começou pelas áreas das exatas e, aos poucos, foi tendo, então, as humanidades desenvolvida, sendo muito recente o avanço das licenciaturas a partir de 2019, né, desde 2019. Então, eu agradeço muito o convite para integrar essa mesa de encerramento a todos os organizadoras, a todos os professores e professoras que se envolveram, aos alunos e alunas, aos técnicos administrativos e à instituição Perseu Abramo. Então, muito obrigada por poder, né, ter feito o convite a mim aqui. Bom, falando do evento, né, eu acho que é um grande prazer poder ter... A gente teve 2 dias assim, de grande aprendizado. Eu, desde que eu entrei na instituição, poucas foram as vezes que eu vi, né, a UFABC voltada 2, 3 dias para a gente poder debater África, e isso é uma coisa também que os alunos pedem constantemente. Então, esse é um evento aqui muito importante, com debates muito potentes e que possibilitaram reflexões em torno dos anos, então, de independência desses países que foram colonizados por Portugal. Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. A gente não combinou, Ellen, mas eu também acho importante, né, ressaltar essa designação PALOP, né, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, porque, por vezes, isso pode mascarar a imensa complexidade que existe nesses países. As suas línguas ainda existentes dentro de cada país, e pode mascarar em torno de um projeto colonial que, por vezes, foi muito bem sucedido, né? Inclusive em torno de um debate sobre a língua, em que a gente pode considerar o português como uma língua, que a língua oficial portuguesa, ela também faz parte de um projeto de acomodações de interesses, né? Inclusive das elites desses países. Então, é importante a gente lembrar sobre isso, até porque
quando a gente retoma um dos lemas do MPLA, né, seria um só povo, uma só nação. Então, a ideia é justamente tentando silenciar muitas das complexidades existentes aí no país em torno de um projeto de nação em Angola que foi desenvolvido. Então, na história de independências desses países, muitos tiveram que pegar em armas para romper com o colonialismo. Foram anos de guerras que deixaram marcas até hoje não superadas, como nos foi lembrado aqui. Valentim Mundimbe, um filósofo congolês, propõe pensarmos para além, então, dos maniqueísmos que a sociedade colonial trouxe, em que dois tipos de pessoas foram produzidas por esse sistema, o colonizador e o colonizado. De acordo com ele, a gente pensar a partir desse maniqueísmo, por vezes, reduz as nossas análises sobre esses atores, sobretudo atores sociais e envolvidos nesse processo. Então, se tem uma coisa que foi muito profícua aqui nos debates propostos, que eu não vou me arriscar a citar os nomes, porque eu fico com medo, né, de deixar alguém de fora, mas os debates todos foram muito profícuos, e eu vou tentar resumir mais ou menos aqui, foi justamente conhecer as diferentes reflexões sobre as questões, a questão principal aqui proposta, né? Diferentes abordagens apareceram aqui. A gente pôde conhecer, então, muitos homens que atuaram diretamente no processo de construção dos movimentos nacionalistas nesses países que foram colonizados por Portugal. Lembramos a partir desses combatentes, nos emocionamos a partir desses combatentes, mas é importante também lembrar que muitas mulheres estiveram presentes nas linhas desses combates, né? E mulheres que, por vezes, foram silenciadas dentro desses próprios movimentos, ou então tiveram sua questão como ser mulher reduzida a uma ideia do que seria mulher para esses movimentos. Tá? Além disso, a gente escutou também aqueles que se debruçaram para estudar esses eventos históricos numa perspectiva crítica ao projeto de Estado desenvolvido nesse pós-independência, né? Que Estado é esse que foi desenvolvido? Então, muito se falou aqui sobre isso. Mas o que me chamou muito a atenção e que eu fiquei muito feliz aqui também foi ver uma renovação, né? E foi o evento também dar aqui lugar na mesa para jovens estudantes e para uma juventude otimista e engajada em pensar e contribuir para um projeto de futuro desses países. Não necessariamente, de acordo com muitos deles, mas liderados e articulados por partidos que, se em um determinado momento foram fundamentais para a consolidação da independência, hoje, por vezes, não representam mais os interesses futuros desses jovens, mas não só desses jovens. Então, algo que foi muito válido do evento foi justamente contribuir para pensarmos nos africanos como sujeitos históricos, atores desse processo de independência, mas também da construção de um país. E, nesse sentido, a minha fala carrega um otimismo sobre esses anos e sobre o futuro desses países, até porque aqui muito se foi falado entre otimismo, pessimismo, né? E como essas últimas falas, vou tentar trazer um pouquinho de otimismo também. Então, muito aqui se foi falado sobre isso, sobre esses anos e sobre o futuro desses países, porque tivemos um avanço, né? Nos últimos anos, eu pude notar, e a gente não falou sobre isso, mas eu também sou uma estudiosa do tema, nos últimos anos a gente teve um avanço de setores da sociedade civil em muitos desses países, ainda que, por vezes, esses setores sofram constrangimentos e repressões, né? Mas a gente teve um avanço desses setores, e que cada vez mais se debruçam sobre a política e cobram seus governantes.
O avanço de debates fundamentais, como as questões de gênero e direitos humanos, ganharam mais espaço também nesses países, né? Muitos dos jovens estão vindo para fora e depois voltam também levando esses mesmos debates. Então, é importante lembrar que esses países não podem ser, além disso, né, eles não podem ser vistos, então, como um grupo homogêneo, por conta da colonização portuguesa, mais uma vez. Eles se encontram em estágios de desenvolvimento social, político e econômico diferentes. Alguns ainda com regimes muito autoritários, de grande instabilidade política, já outros um pouco mais estáveis. E os debates aqui desenvolvidos ajudaram muito nessa perspectiva. É fundamental trazer mais eventos, então, desse porte e com essa temática, com tantos especialistas e com tantas pessoas debruçadas sobre o tema, o que contribui diretamente para o avanço da Lei 10.639 e para a gente repensar a nossa própria história política e social de um país que também foi colonizado por Portugal e que, por vezes, nega a presença africana na construção da nossa cultura e identidade. Inclusive, nos chama a atenção uma narrativa de marginalização e invisibilidade da cultura africana e negra no processo de construção e de desenvolvimento do Estado de São Paulo, né, onde estamos. Então, desse modo, precisamos saudar a iniciativa de um evento como esse, que movimenta a universidade e que, ao propor parcerias importantes, possibilita a vinda desses pesquisadores da área num diálogo muito profícuo. Eu termino a minha fala, né, trazendo também uma citação, não vou terminar na citação, que eu não gosto de terminar com citações, mas justamente para ir para a reta final. E aí eu não podia deixar de falar dele, Pepe Tela, né? Eu iniciei os meus estudos sobre Angola a partir do Pepe Tela, então nada mais natural do que também trazer isso. E num livro dele, A Geração da Utopia, então, pelo nome do livro, vocês já veem, né? Geração da Utopia, escrito na década de 90. É um livro que traz aí todo esse amargor, toda essa desilusão desse processo que, de acordo com o próprio Pepe Tela, não avançou muito além da independência, né? Então, ele diz: o colonialista é colonialista, acabou. Dele não há nada a esperar. Mas de nós. O povo esperava tudo de nós. Prometemos-lhe o paraíso na terra, a liberdade, a vida tranquila do amanhã. Falamos sempre no amanhã. Ontem era a noite escura do colonialismo. Hoje é o sofrimento da guerra. Mas amanhã será o paraíso. Um amanhã que nunca vem. Um hoje eterno. Tão eterno que o povo esquece o passado e diz: ontem era melhor que hoje. Ele traz uma reflexão sobre, né, esse processo de independência angolana, e a literatura, como a Rita Chaves também ontem aqui fez uma belíssima reflexão sobre, né, é através dela que eu também vejo uma construção muito rica, uma reflexão muito rica sobre si, né, o que contribui, na minha opinião, para a gente continuar otimista frente ao futuro desses países. A dimensão revolucionária, que também foi muito falado aqui, ela pode ter se perdido no caminho, de certa forma, como também foi colocado. Mas é na sociedade civil, nos acirramentos políticos, na abertura para as diferenças, que podemos encontrar o sentido de transformação que guiou o caminho para a independência. Então, muito obrigada, gente. Foi um prazer.